Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudio Sabino. Sou advogado constitucionalista e juiz-filósofo cristão. Hoje, notadamente, dia 4 de setembro de 2024, meado para um finalzinho de manhã de uma quarta-feira, portanto, e 4 aí remonta os 4 elementos da natureza, a saber, a água, a terra, o ar e o fogo, cuja água representa a parte biológica, a terra representa a parte química, o ar representa a alma, né, que é sinônimo de mente, sob a perspectiva teológica, e o fogo representa o digno do poder do Espírito Santo, ou seja, o fogo consumidor do Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos do terceiro céu. Mas hoje estou voltando aqui, desde já dando as boas-vindas aos senhores e senhoras, agradecendo aos mais de 79 mil views, quase 80 mil, em pouco mais de 11 meses de criação do presente canal. Obrigado aos novos inscritos e para os que estão chegando agora e não conhecem o propósito do presente canal. Desde já informo com tudo que o propósito do presente canal é 3D, não à toa, pois na primeira plataforma você tem aí a oportunidade de diariamente assistir com esse que estava a falar, que é um advogado constitucionalista com experiência mais de 15 anos no âmbito do direito público e privado, atuando também em sede da Justiça Comum Estadual e Federal nas mais diversas e complexas temáticas do direito público e privado. Mas, diariamente, você que está chegando agora e se inscreve no presente canal, tem ainda a oportunidade de assistir vídeos, aulas densos, 1 hora e 15, onde eu falo sobre o direito da cidadania, a ramificação do direito constitucional, notadamente naquelas temáticas que vêm sendo deliberadas e pacificadas pelo STJ, Tribunal da Cidadania em Brasília, e o Excelsa Corte do Supremo Tribunal Federal, para quem o grande jurista baiano, a saber, Rui Barbosa, à época não olvidara em dizer ter a faculdade de errar por último. A sorte é que no presente canal você pode contar com a terceira instância que eu batizei como Tribunal de Cristo. Por nele eu creio e nele você deve confiar. Mas, para além de, no primeiro bloco, você assistir aulas sobre o que vem sendo deliberado pelo STJ e Supremo Tribunal Federal, notadamente nas temáticas de direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito previdenciário, direito bancário, direito das obrigações, direito e etc. Aqui já tem postado aí no presente canal o vídeo da ADI 5941 para que o Supremo Tribunal Federal pacificar a tese no sentido de permitir a medida típica do artigo 139 do novo CPC, no sentido de permitir a suspensão de passaporte, CNH e até mesmo o direito de participar de concurso público de devedor da Justiça. O Trocin também tem postado aí o recurso extraordinário RE 635659 para que o Supremo Tribunal Federal também formar a maioria no sentido de permitir o uso e porte de maconha até o limite de 40 gramas. E pessoas que respondem processo de tráfico de drogas, desde já podem, com a devida acuidade e segurança jurídica, contratar um competente e probo advogado criminalista ou constitucionalista, como este que estava a falar, para ver se você tem direito aí a uma eventual revisão do seu processo para absolver, quiçá até mesmo reduzir a pena. Mas no presente canal, em que pese, existem vídeos também postados aí sobre o direito de quem compra e vende um imóvel, direito e cuidados, cautelas de estilo que as pessoas que vendem e compram imóvel devem ter. Mas existe também publicado no presente canal um vídeo que eu falo sobre as Olimpíadas de Paris, que passaram e agora está para as Olimpíadas, e tira o chapéu para os deficientes, que estão dando um show em medalhas, notadamente de ouro. Até ontem estava em 4º lugar, vizinho aos Estados Unidos. Mas no bojo do presente canal já existe vídeo postado também sobre a DPF 779, para quem o Supremo Tribunal Federal disse ser inconstitucional a legítima defesa da honra, notadamente naqueles casos de crime de feminicídio. Por último, porém não menos importante, existe também vídeo aí sobre
é porque você está com o nome limpo no SPC, Serasa, Boa Vista, e não consegue aprovar nenhum crédito, tampouco um cartão de crédito. Por último, porém não menos importante, existe também vídeo aí postado no sentido de falar sobre as temáticas de quem rejeita problema por via reflexa, joga fora ou na lixeira oportunidade busca por preparação. O Tocinho existe também no bojo do canal publicado, vídeos versando sobre a temática de quem deve pagar IPTU e as consequências pelo seu não pagamento, dentre diversas outras temáticas, e esta é a razão pela qual te convido a se inscrever no presente canal, convidar o maior número de pessoas para fazer o mesmo. Se gostar do presente vídeo, deixe seu like, aperte o sininho para ser avisado para os próximos vídeos que serão postados, que não serão poucos. Dito isto, e para que o presente vídeo aula em tese não fique maior do que eu pretendo, só agora já vai com 6 minutos e 11 segundos, comunico o título objeto de nossos estudo de hoje, abre aspas, hermenêutica jurídica e teológica da lei de Deus e da lei dos homens. Qual o verdadeiro espírito das leis? Fecha aspas. E qual fora exatamente a razão pela qual, no dia de hoje, fui motivado a deliberar sobre o respectivo tema, sem ter a menor pretensão de esgotar a matéria, tampouco fazer nenhum demérito àqueles que, por um viés ideológico, político, filosófico, jurídico, pensam em sentido contrário, pois isso é democracia. Uma das maiores motivações que me fizeram a reverberar sobre a presente temática, qual seja hermenêutica jurídica e teológica da lei de Deus e da lei dos homens, sob uma perspectiva tridimensional de fato, valor e norma, foram exatamente os diversos conflitos jurídicos, as diversas incongruências, as diversas dificuldades que vejo ao longo da história, não somente pessoas que estudam a teologia, a palavra de Deus, do primeiro livro de Gênesis até o último livro escatológico da Bíblia, cujo primeiro livro, os 5 primeiros, foram escritos por Moisés, onde Moisés prevê a sua própria morte. Mas o fato é que desde a clássica Septaginta, que consiste exatamente na interpretação, a primeira interpretação que a Bíblia teve do hebraico para o grego e depois, sucessivamente, do grego para o latim. E aí, o que me chama a atenção e o que muitos perguntam até hoje, por quê? Se a primeira escrituras foram escritas, lavradas, exaradas em hebraico e depois, por meio da Septaginta, que fora realmente, consiste em 72 escribas em diversas épocas, em diversos lugares do mundo, fizeram a interpretação da Bíblia do hebraico para o grego e depois do grego para o latim. Mas o fato é que, quando a gente observa a nova e eterna aliança, notadamente a pessoa de Cristo Jesus, a gente vê que ele não fala, para além de ele não falar hebraico, não ter falado hebraico, grego, tampouco latim, então observava que ele falava em parábolas. E para além de falar em parábolas, ele falava em mandarim. Mandarim era a língua falada por Cristo Jesus. Vejo, portanto, que não é tarefa fácil delimitarmos os verdadeiros contornos e alcances do Espírito da lei dos homens e de Deus. Quando estamos postados diante da lei dos homens, não podemos deixar de trazer à base do presente estudo a figura do francês, filósofo, político, escritor, Montesquieu, para quem fora pedagógico em escrever o Espírito das Leis, notadamente no que aduz a separação dos poderes, a hegemonia e a rigidez da separação dos poderes,
e do princípio federativo da independência dos poderes. Montesquieu cria o espírito das leis, a ponto de dizer que quando fores a um país, não se preocupe em saber se as leis lá são boas ou ruins, sim são cumpridas. Estamos vendo aí um grande duelo de titãs entre o homem mais rico do mundo, a saber, Elon Musk, dono da Tesla, da Neuralink, da Starlink, especial da SpaceX, ameaçando descumprir decisão da Lavra do Supremo Tribunal Federal. E em razão disso, Alexandre de Moraes, semana passada para cá, se sentia na obrigação de bloquear o antigo tweet e atual rede X, redes sociais, que é de propriedade de Elon Musk, sobretudo a empresa Starlink, que também é do mesmo, de propriedade do mesmo. Ou seja, remontando essa ideia defendida por Montesquieu, que quando fores um país não se preocupe em saber se as leis lá são boas ou ruins, sim são cumpridas. Nós temos a Constituição com 36 anos, notadamente a última de 88, considerada a Constituição Cidadã, 250 artigos, hoje tem 251, mais de 114 artigos só na DCT e, pasmem, mais de 130 emendas. Daqui a pouco tem mais emendas do que propriamente artigos, e isso em tese é preocupante. Mas o fato que essa temática sobre o espírito, o verdadeiro espírito das leis, não somente de Deus como dos homens, não vem sendo tarefa fácil e vem ao longo da história da humanidade desafiando o tino e o tirocínio da razão, no impávida tentativa de buscar resposta e explicação para os inefáveis mistérios que revestem dada temática. E não à toa, quando a gente estuda em direito, a gente tem disciplinas como hermenêutica jurídica, hermenêutica constitucional, exégese, exatamente para nós, advogados, podermos entender e buscar a verdadeira essência, o verdadeiro valor, a verdadeira natureza jurídica, o verdadeiro espírito jurídico das leis. E sob essa perspectiva tridimensional de fato, valor e norma, não é nem um pouco demasiado lembrar um grande jurista, um dos maiores juristas brasileiros, a saber, Miguel Reale, pai, para quem fora protagonista da teoria puro direito e da teoria dos objetos. Uma época em que o mundo enxergava o direito somente sob a perspectiva de norma, vem a figura de Miguel Reale com a teoria tridimensional do direito, doravante dizer que o direito não poderia, doravante mais, ser visto somente sob a perspectiva de norma, mas existiam outros elementos que deveriam ser parte integrante do mesmo, a saber, fato e valor. E aí o direito, doravante, passa a ser visto sob a perspectiva de fato, valor e norma. E é aí onde está o verdadeiro espírito da teoria tridimensional de Miguel Reale, por meio da teoria dos objetos. Quando observamos ainda em sede da lei dos homens, do verdadeiro espírito das leis dos homens, fora criado ao longo do constitucionalismo, logo após o Estado de Direito, o Estado Democrático de Direito, constitucionalismo, neoconstitucionalismo, e hoje estamos em sede do transconstitucionalismo, a ponto de entendermos, notadamente, nós constitucionalistas, advogados e operadores do direito, professores, pesquisadores da área do direito constitucional, que o direito constitucional não é mais uma ilha isolada e nem pode ser. Deve interagir com as demais democracias do mundo. Vem desde Landau, o norte-americano, colega norte-americano e best-seller, constitucionalista, em sede de sua tese, abre aspas, constitucionalismo abusivo, fecha aspas, defender a tese para quem é pedagógica, no sentido de
fazer menção a diversos líderes soberanos, chefes de Estado, chefes de governo, que usam e lançam mão de decretos, mesmo de um lado os decretos em tese sendo constitucional e legítimo, portanto, mas a depender de como essas autoridades soberanas, chefes de Estado, chefes de governo, notadamente nas soberanias autocráticas, como da Rússia, como da Coreia do Norte, como da Arábia Saudita, como do Irã, e agora na Venezuela, o mais novo aspirante, Javier Milei, na Argentina, com medidas austeras, ameaçando governar por meio de decreto se o parlamento da Argentina não aprovar suas austeras medidas, nem um pouco ortodoxas. A população está ano-luz vivendo abaixo da linha da pobreza, muita miséria, uma inflação lá em cima, um endividamento sem perder de vista. Pessoas pedindo esmola dentro do supermercado. Tem uma cunhada que mora na Argentina há quase 20 anos e ela, de vez em quando, me manda mensagem e dói na alma e dói na carne. A situação econômica, micro e macroeconômica em que se encontra a Argentina. E esta é a razão pela qual a economia da Argentina está ipsilis, ou seja, literalmente e constitucionalmente na era da incerteza. Pois os súditos da Argentina, em que pese, não sabem como será o dia de amanhã, com salários congelados, desemprego, pessoas morando na rua, passando fome, vivendo à margem da linha da pobreza. E isso é muito preocupante. Mas isso será objeto de outro vídeo aula, onde eu irei verticalizar, dada a temática. Mas afinal, do que estamos a falar? Novamente explico. Como sempre, a resposta é de fácil alcance. Estou a falar exatamente do verdadeiro espírito das leis. E é isso que se preocupava o filósofo francês, filósofo político e escritor, a saber, Montesquieu. Quando diz: quando fores a um país, não se preocupem em saber se as leis lá são boas ou ruins, e sim são cumpridas. Mas Montesquieu se preocupara com o princípio federativo da independência dos poderes. E hoje a gente vê aí as cortes constitucionais, como o Supremo aqui no Brasil, Corte de Israel, que não obstante, desde 14 de junho de 1948, ter declarado a sua independência, notadamente em Tel Aviv, que para a comunidade internacional é considerada, pelo menos deve, ser considerada a capital de Israel. Não obstante, o próprio governo de Israel, notadamente pela pessoa do seu primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, entender que a capital de Israel deve ser Jerusalém, que fica no norte de Israel, onde tem as mesquitas palestinas, judaica e islâmica, cristãs. Domo da Rocha, construído com mais de 100 mil moedas de dinar de ouro pelo califa da época. Monte Moriá, Muro das Lamentações, Piscina de Siloé, Monte das Oliveiras, que é exatamente aquele local onde fora construído no primeiro templo pelo rei Salomão e destruído por Roma, depois reconstruído pelo próprio Império Romano e destruído por ele mesmo. Mas o fato é que chama atenção na democracia de Israel é que Israel, antes da guerra, notadamente dia de 7 de outubro do ano passado, quando o grupo terrorista Hamas atacara o sul de Israel, notadamente em Tel Aviv, Israel já vinha sofrendo diversos protestos da população israelense pelos políticos nem um pouco ortodoxos de seu ministro, primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Mas o que chama atenção na democracia, sobretudo no constitucionalismo de Israel, é que, não obstante o mesmo tenha conseguido a sua independência desde de 14 de junho de 1948, ao revés em que pese, o mesmo, até o presente momento, não se tem notícia de ter instituído a sua primeira Assembleia Nacional para aprovar a sua primeira Carta Política, ou seja, a sua primeira Constituição Federal. E esta é exatamente a razão pela qual Israel, a Corte Suprema de Israel,
lança a mão e faz uso do clássico princípio da razoabilidade, criado lá em ISO de 1215, na Carta de João Sem Terra, para fazer o controle de constitucionalidade de um país que até o presente momento em que pese não fora objeto de sua primeira Assembleia Nacional Constituinte. Veja aí os paradoxos existenciais nas mais diversas democracias do Oriente Médio. Israel está aí e fica aí na ponta, considerado como a maior democracia do Oriente Médio. Não obstante, em tese, ainda existiam essas teratologias, essas incongruências, essa espécie de constitucionalismo abusivo tão bem defendido pelo colega norte-americano, a saber, Dr. David Landau, em sede da sua tese do constitucionalismo abusivo, e hoje muito bem disseminado pelo nosso querido professor Marcelo Neves, em sede de suas teses do constitucionalismo simbólico, etc. Mas, afinal, em que consiste a hermenêutica jurídica e teológica da lei de Deus e da lei dos homens, e qual o seu real espírito? E para que serve? A hermenêutica é uma técnica de interpretação criada, notadamente pelo Sócrates, Platão e Aristóteles, com o objetivo de buscar o verdadeiro e real espírito das leis. A vontade do povo na hora da Assembleia Nacional Constituinte. A vontade do povo externada e interiorizada por meio do sufrágio universal, aquele momento em que você vai à urna de 4 em 4 anos, depositar o seu voto, otorgar uma procuração, otorgar um contrato para o parlamentar federal, estadual, municipal, para o chefe do executivo estadual, municipal, federal e distrital, lhe representar no parlamento, na Casa Baixa e Casa Alta, no caso do Brasil, bicameral, no caso de Israel, unicameral, no caso da Noruega, unicameral, 169 parlamentares, será objeto do próximo vídeo. Irei falar sobre a democracia, sobre o constitucionalismo norueguês, e esta é a razão pela qual te convido a se inscrever no presente canal. Será uma viagem em 3 dimensões, sobre o aspecto democrático, sobre o aspecto da jurisdição constitucional, sobre o aspecto econômico, geopolítico, sobre o aspecto, de como aquele país, porque é a segunda democracia mais antiga do mundo, e etc. Apenas a título de espólio. Mas afinal, do que estamos a falar? Novamente explico, e como sempre a resposta é de fácil alcance. Estamos a falar do real e verdadeiro espírito das leis, não somente de Deus, como dos homens. Aí, sob essa perspectiva tridimensional de fato, valor e norma, existem as cortes constitucionais, como o Supremo Tribunal Federal e demais cortes dos demais países democráticos do mundo, independentemente do tipo de regime político e sistema de governo, se é monarquia parlamentar, constitucional, democracia parlamentar, onde existem muitos, como Israel, como grandes países da Europa, do leste europeu, do Oriente Médio, diversamente do nosso, dos Estados Unidos, da França, da Alemanha. Mas o fato é que essa temática do espírito das leis, para além de ser um tema sensível, outro sim, é extremamente necessário. E desde já lembro que não estou aqui não tenho a menor pretensão em sede do presente estudo de esgotar a matéria, e pior ainda, o presente estudo terá o condão de um curso de hermenêutica, te dar um curso de hermenêutica. Por isso aí você pode buscar sozinho. Apenas é te despertar para a importância de dada temática. E porque às vezes
você tem grande dificuldade de interpretar determinada lei, contrata um advogado, não sabe por quê. O juiz julgou improcedente a sua demanda, não sabe por quê. Muitos julgadores julgam do jeito que julgam e para evitar que você fique jogando pedra e abusando de direito e fazendo desvio de finalidade, pois quem abusa de direito comete ato ilícito. E a cada direito violado gera uma pretensão esta que se extingue somente com a prescrição e a decadência. É que estou aqui, que resolvi deliberar e jogar a luz de Santo Agostinho nesta temática do espírito das leis, seja ela divina, seja ela dos homens. Pois Tiago é pedagógico. Quando diz cumprir somente a lei de Deus em detrimento da lei dos homens, também nos coloca na condição de pecadores. E aqui, primeiro adendo, muitas pessoas têm até hoje muita dificuldade de entender a antiga e a nova e eterna aliança da Bíblia, a palavra de Deus. A palavra de Deus, para quem não sabe, significa Deus falando e se manifestando pela boca e pelas ações humanas. Exemplo, profeta Jeremias. Profeta Jeremias, Deus aparece para ele e diz: tenho uma missão para você, quero que você fale em meu nome. Ele diz: como é que eu vou falar? Aí me lembro de Moisés, quando Deus aparece para Moisés e pede para ele ir até o Egito e resgatar o povo dos 400 anos do cativeiro do Egito. E ele diz: eu mal sei falar. E Deus disse: não se preocupe não, estou trazendo seu irmão aí, Arão, tudo que você precisar falar, ele falará por você. No caso do profeta Jeremias, algo merece destaque. Ele disse: como é que eu vou falar? Que eu não sei nem o que falar e para quem falar. O Todo-Poderoso diz: não vos preocupeis. É claro que eu estou usando aqui uma licença poética. Que eu irei colocar cada palavra que você precisa dizer para o meu povo, vou colocar na sua boca. E foi assim. Desde o primeiro dia do ministério do profeta, do erudito e transcendental profeta Jeremias, até o último dia. Pois a palavra de Deus nada mais é do que Deus falando e se manifestando pelas ações e pela boca humana. Na época de Êxodo, de Números, Deus, certa feita, foi pedagógico, no sentido de dizer que gostava tanto de seu servo Moisés, que quando existia profeta, ele falava com o seu povo por meio dos profetas. Aí remontando Jó 33, 15, 18. Deus tenta diariamente falar conosco por meio de sonhos, imagens, por meio também do objeto de sua criação, arco-íris, que remonta a erudita e transcendental aliança feita entre Deus e Abraão, Noé, prometendo a Noé que não iria mais destruir o mundo com água, e por via reflexa prometendo ao patriarca Abraão torná-lo pai de grandes nações, cujos filhos seriam maior do que o grão de areia na terra e o número de estrelas no céu. E como Deus não fica devedor de nenhuma de suas escatológicas promessas e palavras, tornar Abraão hoje no patriarca das 3 maiores religiões monoteístas do mundo, a saber, o cristianismo, cujo número de adeptos em que pese gira em torno de mais de 2,5 bilhões no mundo. A segunda do ranking é saber o islamismo, se aproximando de 1,5 bi, e as estatísticas e prognósticos em que pese apontam que até isso, em 2050, o islamismo tende a se igualar ao cristianismo. A terceira do ranking, não obstante mais longínqua, mais remota, é saber o judaísmo, com 3 milhões de semitas, os judeus, cuja maioria reside exatamente no Estado soberano de Israel. Mas afinal, de que estamos a falar? E qual a importância do espírito das leis, tão bem defendida pelo francês, pelo filósofo, pelo político e escritor francês Montesquieu, em sede do espírito das leis, defendendo e valorando e chamando a atenção para a questão do princípio federativo da independência dos poderes. E me vem à mente o princípio da fossilização constitucional, que consiste exatamente em um princípio motriz que impede que
as Suprema Cortes prolatam decisões com o objetivo de suprimir o clássico princípio federativo da independência dos poderes. E isso é representado exatamente pelo Instituto Jurídico da Fossilização Constitucional, da mutação constitucional sem alteração de texto e da interpretação conforme a Constituição, tudo isso com base no clássico princípio implícito da razoabilidade e da proporcionalidade, herdado desde idos de 1215 por meio da Carta de João de Sem Terra. Mas falamos na temática de espírito, verdadeiro e real espírito, da lei de Deus e da lei dos nomes, da lei dos homens, nos leva a uma compreensão, a uma necessária reflexão, a uma necessária consciência cósmica, mítica, democrática e filosófica de que não há como entendermos a lei de Deus, a lei dos homens, tampouco a lei de Deus, pensando e metrificando com a mente humana, e pior ainda, usando apenas a literalidade da lei. E estas foram objeto de críticas por Cristo Jesus na época, em sede da nova e eterna aliança, quando ele se dirigiu aos fariseus e dizia que eles tinham um dom de interpretar os fenômenos da terra e do céu. Porém, tinham dificuldade de buscar o verdadeiro espírito da lei mosaica, que era composto à época pelos 5 livros escritos por Moisés, de Gênesis a Deuteronômio, que muitos chamam de Pentateuco, Penta de 5. Mas quando a gente vai para Lucas 12, 54 a 59, Cristo Jesus fora pedagógico, no sentido de dizer que todos temos o dom da interpretação. E ele critica em ato contínuo os fariseus, dizendo que os mesmos tinham o dom de interpretar o tempo, de interpretar os fenômenos do tempo, da terra e do céu. Sabia quando ia chover, sabia quando ia fazer sol, quando ia ficar nublado, etc. Mas tinha uma dificuldade incomensurável de buscar o real e verdadeiro espírito da lei divina. E aí existe aí diversas passagens na Bíblia onde Jesus, por meio de parábolas, pois algo que merece destaque é que Jesus, que não obstante a Bíblia, a primeira escritura sagrada, ter sido interpretada por 72 escribas, a clássica Septaginta, em diversos lugares, em épocas distintas, do hebraico para o grego e depois, sucessivamente, do grego para o latim. Mas o que chama atenção e merece destaque é que Cristo Jesus não falava nem hebraico, nem grego, tampouco latim, e sim aramaico. E falava por meio de quê? Por meio de parábolas. E no Antigo Testamento, o que a gente vê é o Todo-Poderoso falando por meio de parábolas, por meio de metáforas. A gente vê as metáforas no Antigo Testamento. E no Novo, Cristo Jesus falava por meio das clássicas parábolas. Para podermos entender ou entendermos com tons e alcances da antiga e nova aliança, o verdadeiro espírito da lei de Deus e da lei dos homens, basta entendermos aquele período interbíblico ou intertestamentário, que compreende aquele período de 400 anos em que Deus, tão indignado com a humanidade, notadamente com os semitas, com os judeus ou hebreus, que são sinônimos entre si, logo após ele ter resgatado do cativeiro do Egito, da Babilônia, por meio do imperador da Pérsia, Ciro,
cativeiro do Egito por meio do advogado Moisés, aquele que ele disse: você está pisando em terra santa, tira a sandália. A melhor maneira de respeitar um católico, seja ele protestante, seja ele um cristão protestante, seja ele um cristão católico, é você tirar o chapéu quando entra na igreja, na sinagoga. A melhor maneira de respeitar um rabino, um judeu, é você colocando o chapéu quando entra na sinagoga. E a melhor maneira de você respeitar um muçulmano islâmico é você tirar a sandália e tirar o chapéu quando entra na sinagoga. Agindo assim, difícil errar. Mas isso tudo depende da técnica de exégese, ou exegese, da hermenêutica jurídica, que tem por norte exatamente buscar o verdadeiro espírito, a verdadeira essência da lei. No caso, a essência da lei divina, o intérprete, o teólogo, deve buscar a verdadeira vontade daquele que a instituiu, a saber, o Todo-Poderoso, aquilo que revela a sua vontade e seu propósito. E não à toa, Tiago é pedagógico quando ensina como devemos pedir e orar. Pedir e orar. Muitas pessoas oram, rezam, pede e parece que nunca Deus atende. Às vezes atende, mas não da maneira que a gente pede. E pior ainda dentro de nosso tempo, pois ele é atemporal. E esta é a razão pela qual Tiago é pedagógico em nos ensinar que devemos saber não somente pedir, como também orar. Tiago é pedagógico também quando diz: cumprir somente a lei de Deus em detrimento da lei dos homens nos coloca na condição de pecador. E aí você deve estar me perguntar: não é conflitante? Não é um paradoxo? Cristo Jesus, à época, ter dito para os fariseus que deveriam cumprir a lei dos homens, a lei dos deuses, a lei, não somente a lei dos homens, como a lei de Deus. E ele mesmo descumprira naquela época a lei dos homens, ou seja, a lei do Império Romano, que naquela época Israel estava sob domínio romano. E muitos críticos falam que Jesus era uma espécie de anarquista para a lei daquela época, a lei humana. E quando ele incede a nova e eterna aliança, defende que não somente por meio de Tiago devemos cumprir a lei de Deus, mas também a lei dos homens, gera em tese um conflito, gera em tese um paradoxo que será resolvido em breve. Para podermos entender os contornos e alcances da lei de Deus e da lei dos homens, o seu verdadeiro espírito, tenhamos que termos uma consciência, uma sensibilidade e uma consciência mítica, cósmica, democrática, filosófica, especial teológica, para sabermos buscar a verdadeira essência daquilo que revela a vontade e o propósito de Deus. Quando Deus dizia no passado, no Antigo Testamento, olho por olho, dente por dente, com base na lei de Hammurabi, ele não estava dizendo que se arrancasse um olho seu, você teria que arrancar o outro olho do outro. Ele estava usando o princípio da isonomia. Quando em sede da nova e eterna aliança, Cristo Jesus diz: se bater de um lado da face, ofereça a outra face. Ele não está dizendo que você deve ser um frouxo, deve ser um covarde e sair apanhando de todos que aparecem disposto a lhe bater. Ele está falando no esvaziamento. Ele está falando da parábola entre o trigo e o joio, que nada serve um grão de trigo jogado no chão se ele não se permitir sepultar. E por sepultar, se entendo, é você ter a grandeza intelectual, filosófica, jurídica e teológica de evitar um mal maior. Dois não brigam quando um não quer. É isso que Cristo Jesus estava dizendo. Quando Cristo Jesus diz: vim para trazer fogo ao mundo, e como gostaria que esse fogo já estivesse aceso. Não vim para trazer paz, e sim para colocar pai contra filho, filho contra pai, parentes contra parente. Ele, se você for ler a literalidade, for interpretar de forma literal, você vai ver que é conflitante tudo aquilo que ele disse com a antiga aliança. Não bate. Ocorre que
você precisa aprender, buscar o verdadeiro espírito da vontade de Deus naquela fala. Jesus está querendo dizer que não será seu seguidor aquele que não estiver disposto a sofrer, quiçá até morrer pela sua causa, como ele fez com Paulo de Tarso, quando ia armado até os dentes na cidade de Damasco, na Síria, para perseguir, quiçá até mesmo prender os discípulos de Jesus que lá se encontravam pregando. E Cristo Jesus, mesmo dilacerado na cruz, aparece para antigo Saulo de Tarso, derruba no chão, deixa ele aí numa espécie de jejum compulsório. Depois de 3 dias, pede para Ananias recebê-lo, alimentá-lo, porque ele estava muito fraco, e batizá-lo. E Ananias pergunta o nome dele. Como é o nome dele, Senhor? Ele diz, é Saulo de Tarso. Ananias retruca e diz, como? Saulo, nosso maior algoz, em que pese estava vindo armado até os dentes para nos prender, que até mesmo matar. E que Jesus, no alto de sua infinita grandeza, diz, escolhi Saulo para ensiná-lo a sofrer pela minha causa. E desde a primeira pregação de Saulo até o suspiro, quando ele fora literalmente decapitado, ele diz ter feito um bom combate. E por bom combate se entendo. É você mesmo sofrendo, sendo perseguido, humilhado, injustiçado. Você nunca abrir mão daquilo que você acredita. Você nunca abrir mão daquilo que revela a vontade e o propósito de Deus, como fizeram os profetas do passado. Notadamente na pessoa de Elias, seu sucessor, Eliseu, o grande profeta Jeremias, que Deus colocara a palavra na boca dele. O grande Jó perdeu tudo e depois disse, está aqui, ó. Você soube ouvir a voz do dono do poder do Espírito Santo. Agora você vai ter o seu galardão. Quando Cristo Jesus disse, não será meu seguidor aquele que não estiver disposto a sofrer, ser perseguido, quiçá até mesmo morrer, é exatamente porque para ser seguidor, verdadeiro soldado de Cristo, tem que ter esvaziamento, tem que ter renúncia, tem que ter holocausto. Lembra do holocausto de Abraão, que doara para Melquisedeque? Que Melquisedeque é tratado lá no livro de Hebreus, cuja autoria até hoje é desconhecida. Não obstante este que vou falar, dada a intelectualidade de Paulo de Tarso, que era um advogado assim como eu, era um jurisconsulto, era um justo filósofo, entendo que aquela carta de Hebreu, cuja autoria até o presente momento é desconhecida, é do mesmo, sem nenhuma pretensão de ser o dono da verdade, mas buscando, usando essa hermenêutica, buscando o verdadeiro espírito das leis. Jesus sempre era interpelado pelos fariseus em forma de pegadinha, com o objetivo de tentar incriminá-lo. E ele sempre respondia com outra pergunta. Olha aí, quem pergunta prospera na vida, quem pergunta enriquece. Tudo na vida começa com uma pergunta. Moisés perguntou, indagou o Todo-Poderoso, se o Senhor matar todos esses semitas, o que eles vão achar do Senhor? O Senhor que é detentor do inefável caráter de onisciência, presença e potência. E dada aquela pergunta, Deus disse, você tem razão. Não vou matar de uma vez não, mas vou matar aos poucos. No final só partiram mais de 3 milhões, só 2 chegaram a triunfar em Canaã, a saber, Josué e Caleb. Até Moisés morreram, mas de forma simbólica, de forma metafórica. Pois quando a gente vai para a clássica transfiguração de Cristo Jesus, a gente vê que de um lado, no meio está Cristo Jesus flutuando, iluminado. Do lado está Moisés, representando o êxodo e a lei mosaica, e do outro é Elias, representando os 3 anos e meio em que Deus dera poder para ele abrir e fechar os céus, para chover e não chover, representando os profetas. E ali ele sela a nova e eterna aliança. Muitos dizem que a nova aliança revogara a antiga. Isso é ipsilício incompatível. Pois, se isso fosse verdade, não tinha havido a transfiguração de Cristo Jesus. Aquela transfiguração de Cristo Jesus no meio, Moisés de um lado e Elias do outro, estava exatamente blindando, selando a antiga aliança com a nova. Ou seja, o Antigo Testamento, ele esconde
aquilo que seria revelado no Novo. E o Novo revela aquilo que fora profetizado no Antigo. Um complementa o outro. Logo, não há como dividir o joio do trigo. Está vendo a importância dessa temática? Da hermenêutica jurídica e constitucional? Da mesma forma, quando estamos a falar da lei dos homens, por simetria, existem as cortes constitucionais, como o Supremo Tribunal Federal, para quem Rui Barbosa disse, certa feita, ter a faculdade de errar por último, exatamente com essa finalidade, com este objetivo de interpretar, de ser o intérprete máximo da Constituição, por meio da interpretação, por meio da mutação constitucional sem alteração de texto, que é uma espécie de revisão atípica que o Supremo faz, com base no artigo 3º da ADCT. Ele usa a interpretação conforme a interpretação conforme a Constituição, para adequar o texto constitucional sem alterar o mesmo, à luz do atual contexto histórico, social, econômico, social, jurídico e político. E por via reflexa, da mesma sorte, quando estamos diante da lei de Deus, tenhamos também que buscar o verdadeiro espírito daquele que as criou, os criara, a saber, o Todo-Poderoso. Jesus, certa feita, interpelado pelos fariseus, em forma de pegadinha, perguntaram a ele se o que ele achava de pagar imposto para César. Ele disse: pega a moeda. O que está estampado na moeda? O fariseu de César. Então, dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Outro sim, o mesmo outra vez foram interpelados pelos fariseus, criticado em curar um cego de nascença no sábado, pois violava um dos 10 mandamentos de Deus, a saber, o Shabatá, que Deus criara os céus e a terra em 6 dias e reservara o 7º dia para descansar, o clássico Shabatá dos judeus e dos islâmicos. E que Jesus, no alto de sua infinita grandeza, fora pedagógico, no sentido de dizer: eu não sou destinatário da lei, eu sou a própria lei. Eu sou o alfa e o ômega, ou seja, o primeiro e o último, o início e o fim, o princípio e a eternidade, hoje e sempre. Amém. Céu e terra passarão, somente as escatológicas palavras e promessas do Todo-Poderoso não hão de passar. A boca fala do que o coração está cheio, e o coração se farta com o que sai pela boca. Razão pela qual devemos fartarmos o nosso coração com coisas boas, para descobrir a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aí Paulo de Tarso é pedagógico, em Romanos 12:3:2. Não vos amoldais ao padrão deste mundo, buscai, pois, vos renovar por meio da vossa mente, para descobrir a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos. Ou seja, Paulo de Tarso está nos remetendo para além da atração, a ato contínuo e venamente, o grande poeta britânico, qual seja Jamie Allen, para quem disse que somos aquilo que pensamos. Outro sim, por via reflexa, me vem à mente também o grande poeta britânico também, William Ernesto Henry, para quem inspirara Mandela no período da segregação racial na África, onde o mesmo ficara 27 anos preso. Mas William Ernesto Henry fora pedagógico, no sentido de dizer que somos o Senhor de nosso destino, e somos o Senhor de nosso destino e o comandante de nossa alma. É óbvio, com a ressalva daquilo que defende a teoria do Zen de Buda e dos estoicos, notadamente pela pessoa do ex-imperador de Roma, a saber, Sua Excelência Marco Aurélio. Marco Aurélio governara Roma com tanta sabedoria que não fora à toa que quando ele morrera, iniciou o declínio do Império Romano. Veio, portanto, o quão importante é, dada a temática, qual seja, buscarmos usar a hermenêutica e a exégese para descobrirmos o real e verdadeiro espírito da lei, não somente de Deus, como dos homens. E o Supremo Tribunal Federal, por meio da jurisdição constitucional, por meio da hermenêutica constitucional, à luz do princípio da razoabilidade, quando ele faz uma interpretação conforme a Constituição, sem alteração de texto,
ele está exatamente buscando o verdadeiro espírito das leis, como defendia Montesquieu, sem contudo ferir o princípio federativo da independência dos poderes, buscando atualizar o texto constitucional à atual realidade fática e jurídica, à atual realidade social, econômica, pois esse é o verdadeiro propósito da lei. Quando observamos um grande jurista, a saber, Miguel Reale, que criara a teoria dos objetos, a teoria tridimensional do direito, o mesmo foro pedagógico, no sentido de buscar o real sentido e espírito das leis. Quando ele, um período em que o direito era visto somente sob a perspectiva de norma, ele cria a teoria dos objetos, ele cria a teoria tridimensional do direito, para doravante dizer que o direito não pode ser interpretado em tiras, como defendia o eminente ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, a saber sua excelência Eros Graus, para quem disse que fora pedagógico, no sentido de dizer que o direito não deve ser interpretado em tiras, ele deve interagir com os demais princípios gerais de direito, ele deve interagir com o direito internacional, ele deve buscar o seu real e verdadeiro espírito da lei, a lei otorgada pelo povo por meio do sufrágio universal. E no caso do intérprete, do teólogo, deve buscar o verdadeiro sentido, o verdadeiro espírito daquilo que revela a vontade e o propósito de Deus, pois a palavra de Deus nada mais é do que Deus falando pela boca humana, falando e se manifestando pela boca e as ações humanas. A palavra de Deus é viva e vive. Ela é eficaz e mais afiada do que um punhal de 2 gumes, capaz de penetrar nas profundezas da alma para permitir que Deus leia as intenções e os pensamentos do coração. Somente assim conseguiremos buscar a verdadeira essência da vontade e do propósito de Deus, jamais metrificando com a mente humana. E a partir do momento em que nos esvaziamos, permitindo que a palavra, que significa Cristo Jesus, o Verbo, que é palavra viva e que vive, penetre na profundeza da nossa alma para dividir o joio do trigo, ou seja, dividir a alma do espírito, pois não há como termos a devida intimidade com o Todo-Poderoso por meio da carne, por meio da matéria, e sim por meio do espírito. Outro sim, muitos criticam alguns trechos da Nova e Eterna Aliança e algumas contradições, apontam até algumas imprecisões literárias, que existem muitas imprecisões. Não existe uma ordem cronológica na Bíblia. A Bíblia deveria começar com Mateus, mas começa com Marcos. Não obstante, diversas imprecisões literárias, de caráter eminentemente literário, não tirar a rigidez da força normativa da lei divina, tampouco também por via reflexo da lei dos homens. Não existe nenhuma contradição em relação aos contornos e alcance e o marco temporal da Nova e Eterna Aliança, notadamente quando se tem em mente que Jesus dizia que descumprir a lei, cumprir a lei dos homens, somente a lei de Deus, em detrimento da lei dos homens, nos coloca na condição de pecadores. Mas o fato é que a Nova e Eterna Aliança não se dá com a primeira vinda de Jesus, notadamente em seu estado até os 33 anos e meio, e sim a partir da cruz. A partir da cruz é que surge-se, a cortina caiu e o véu se rasgou. E doravante surge-se a Nova e Eterna Aliança. Quando Jesus usar a parábola
dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus, ele não estava ainda inserido da nova e eterna aliança, pois a nova e eterna aliança surge a partir da ressurreição do terceiro dia. E aí onde gera muitos conflitos. Vejo, portanto, que não é tarefa fácil delimitarmos os verdadeiros contornos e alcance da lei de Deus e da lei dos homens, e pior ainda, a sua verdadeira essência, o seu verdadeiro espírito. E esta é exatamente a razão pela qual concluo para este estudo temático, lembrando que existiu um grande filósofo do direito, a qual seja o Piano, para quem for pedagógico em dizer que o direito é uma das maiores obras da criação humana. Tentar entendê-lo é entender uma parte, nós mesmos. Ato contínuo remontando essa ideia do espírito das leis. Outro sim, me vem à mente o rei Salomão, para quem for pedagógico, também no sentido de dizer que é em vão tentar desafiar a vontade do rei, pois sempre prevalecerá a vontade do rei. E por rei se entenda chefe de governo e chefe de Estado. Nicolau Maquiavel, um dos grandes protagonistas da ciência política, tudo que se tem por ciência política a gente deve a Nicolau Maquiavel. Fora pedagógico, no sentido de dizer que o ideal seria que fôssemos, que os chefes de governo, chefe de Estado e governo, os soberanos, fossem amados e queridos. Como é difícil acumular esses dois colorários, que seja temido ou temível. Nicolau Maquiavel também foi pedagógico, no sentido de dizer que os fins devem justificar os meios. Eu pergunto até que ponto os fins, em tese, devem justificar os meios, como estando diante dos colorados da ética, da moral e da força normativa da Constituição Especial, do verdadeiro espírito da lei de Deus e da lei dos homens. E é exatamente esta a razão pela qual parto para a conclusão do presente estudo temático, no sentido de lembrar existia um grande justo filósofo alemão, qual seja Rodolf von Herg, para quem a época fora literalmente pedagógico, no sentido de dizer que o direito nasce, vive e perece. E ainda elucidou que o direito que não se exercita e não se rejuvenesce está fadado a cair na ineficácia e na decadência, e portanto não ser merecedor de ser chamado direito. Ou seja, o grande jurista alemão, a saber, Rodolf von Herg, está exatamente sendo pedagógico no sentido de dizer que a lei, seja ela divina, seja ela a lei de Deus, seja ela a lei dos homens, ela será inócua se ela não permitir se renovar, se atualizar. E é exatamente isso que faz o Supremo Tribunal Federal, atualizar a letra da lei, sem alterar a mesma, com base na interpretação conforme a Constituição, em certa mutação constitucional, sem alteração de texto, e por meio da interpretação conforme a Constituição, o Supremo alude o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, força motriz, ato contínuo, atualiza a norma constitucional ao atual contexto social, jurídico, político e econômico. E por via reflexa, como estando diante da lei de Deus, é que se faz extremamente necessário o intérprete, o teólogo, seja pastor, seja papa, seja pregadores das mais diversas denominações religiosas, deve sempre ter o básico da técnica da hermenêutica jurídica, da hermenêutica teológica, para buscar a verdadeira essência da lei divina, para não fazer falsas ponderações e tirar falsas conclusões com base em meras ilações e silogismos vagos. E, portanto, o quão importante é
dada a temática do Espírito, da lei de Deus e da lei dos homens. Pois Tiago foi pedagógico, no sentido de dizer, respeitar somente a lei de Deus em detrimento da lei dos homens, também nos coloca na condição de pecadores, e é esta a razão pela qual devemos diariamente nos esvaziarmos a fim de termos uma consciência cósmica, mítica, filosófica, jurídica, especial, teológica, para buscar o verdadeiro espírito, não somente da lei divina, como também da lei dos homens. Pessoal, ficando por aqui, não tive a menor pretensão de esgotar a matéria, apenas jogar luz de Santo Agostinho para um tema sensível, porém importante, e trazer algumas balizas constitucionais, teológicas, portanto, para você ter noção, para despertar você para o real e verdadeiro Espírito da lei de Deus e dos homens. Se gostou do presente vídeo, se inscreva no presente canal, convido o maior número de pessoas para fazer o mesmo, dê o seu like, aperte o sininho para ser avisado para os próximos vídeos, que não serão poucos, e se sentir à vontade, deixe seu comentário de forma educada, respeitosa, elegante. Até a próxima e fique com Deus.